Bom dia, queridos, graças e paz, amém? Amém, irmãos? Que bom estarmos na casa do Senhor. Abra sua Bíblia, segundo livro de Reis, o capítulo 4. Estava meditando nesse texto ontem, e minha oração é que o Senhor fale conosco. Segundo Reis, capítulo 4. Eu falei primeiro não, né? Eu falei segundo, foi? Segundo Reis, capítulo 4. Vamos todos juntos? Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor, ou veio, em algumas versões, deixa eu ver essa versão como é que está. Tu sabes que ele temia ao Senhor, para levar. Tá. E veio, essa versão é melhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele a fechar a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei com o resto, do resto. Amém, irmãos? Feche os olhos mais uma vez. Pai bendito, queremos te agradecer por essa manhã, louvar o teu nome e pedir: Senhor, fale conosco. Nós necessitamos, carecemos sempre de ouvir a sua voz, mas pedimos, Senhor, que a tua palavra ela possa nos iluminar nessa manhã, para que possamos aplicá-la. Pai, em nome de Jesus, seja conosco. Eu me coloco atrás da cruz, que o Senhor cresça, que eu diminua, e toda a honra e toda a glória sempre seja dado ao Senhor, hoje e sempre. É o que eu te peço. Amém e amém. Queridos, esse texto já se tornou um clássico bem conhecido, né, de uma das histórias de Eliseu. E sempre quando falamos dessa viúva, o ponto alto é o azeite que cai, que é derramado, aquele milagre que acontece de uma botija que ela tem em casa, outras vasilhas são cheias e ela assim consegue quitar a sua dívida, como foi falado sobre, exatamente como Eliseu fala a essa mulher. Mas só que tem alguns pontos interessantes que eu queria compartilhar com os irmãos, justamente sobre essa iniciativa dessa mulher, essa chegada dessa mulher, porque essa mulher vai até a Eliseu, e a intenção dessa mulher chegar até Eliseu não é pegar dinheiro para Eliseu. A história de Eliseu, nós sabemos que Eliseu já não tinha dinheiro. Lá atrás ele queima a carroça, ele faz o churrasco com o boi dele. Então a solução que ela vai procurar com o homem de Deus não é dinheiro. O ponto é que ela vai buscar uma palavra, uma intervenção divina. Eu achei muito interessante porque dentro de todo esses pontos altos que nós temos no texto, não só do azeite,
é que essa mulher não vai com o interesse que talvez nós poderíamos ir a Eliseu. E outra coisa interessante é que o homem que morre, ele fazia parte da escola de profetas. Não é um homem que morre aleatório, uma mulher que fica viúva e vai pedir ajuda a um profeta. Essa mulher, ela chega conscientizando a Eliseu quem foi que morreu. E vai até esse homem dentro dessa consciência, quem morreu é aquele homem que cria. Isso é importante falar no início, porque no discorrer da mensagem vai ter alguns pontos que a nossa mentalidade, a nossa mente tem que estar voltado ao homem que morreu e que era da escola profética de Eliseu. Essa escola que lá atrás, se você lembra um pouquinho antes do Machado, né, que vai se estender, esse homem, com certeza, o que ele aprendia nessa escola de profetas, dentre tantas coisas, uma delas era os valores proféticos. Aquilo que se ensinava é sobre o valor profético. E essa mulher vai chegar até Eliseu com esse homem morto, esse profeta. Eu achei isso muito interessante logo de início, porque essa mulher vai até um profeta, mesmo sabendo que o seu marido, aquele que às vezes chegava na sua casa e comentava aquilo que ele aprendia, os valores, é como se fosse o meu Deus vivo, né? Ele faz milagre, meu Deus vivo, é poderoso. Quem sabe, pastor Marcelo, ele não chegou em casa e falou assim, aconteceu algo inusitado enquanto nós estávamos expandindo a escola de profeta, caiu um machado e o profeta Eliseu pegou um galho, jogou e contou a história para a mulher, testificando o quanto Deus é poderoso. E aquela mulher, ela vê o seu marido morrendo e vai até Eliseu. Isso é importante por quê, irmãos? Porque mesmo que o profeta morre, isso nunca vai anular a profecia. O quanto se tem o poder da profecia, ela sabia que Deus era poderoso e Deus estava vivo. E o homem pode morrer, mas a profecia não morre, são duas coisas distintas. O homem pode cair nesse carnaval, mas a profecia continua de pé. As pessoas podem errar, decepcionar você, mas aquilo que é profético continua, porque o homem morre, o homem cai, a profecia continua. E essa mulher, é muito interessante que ela crê que ainda continua, que Deus ainda continua vivo e poderoso. E vai até Eliseu buscando o quê? Uma intervenção divina. Esse primeiro ponto é porque às vezes nós acreditamos a profecia totalmente ao profeta. E quando nós achamos que a profecia é por causa do profeta, ou somente por causa do profeta, quando esse profeta erra, morre ou cai, parece que a profecia também cai em descrédito. Nós vemos por toda a Bíblia, nós estudamos aqui os profetas menores, né? O tempo em que os profetas eram muito intensos, nós vimos que profetas caíram, profetas recuaram, mas a profecia continuou de pé. Todas elas se cumpriram. O próprio Jesus, ele cumpriu todas as profecias do começo do seu ministério ao fim dela. Então nós precisamos entender que são duas coisas distintas. E essa mulher tem esse time de pensar o seguinte, o que eu preciso nesse momento é de uma palavra, é de um direcionamento. O profeta da minha casa morreu, mas aquele de quem ele falava continua vivo. E é disso que eu preciso. Essa mulher vai até Eliseu crendo que, embora o seu marido tenha morrido, a profecia continuava de pé, porque a profecia não morre. A profecia, ela é tão interessante quando ela vem de Deus, que nós podemos até esquecer do profeta. Mas essa mulher não. Essa mulher chega consciente, falando o seguinte, eu não vim pegar dinheiro, eu vim falar sobre alguém que cria, no mesmo que você cria. Ela vai até Eliseu. No verso 1, tem algo muito interessante também. Ela diz que veio o credor. Irmãos, ela não disse o seguinte, está para vir o credor. O credor vai chegar na minha casa. Não, o texto do versículo 1, se puder botar para mim, mídia, vai me ajudar muito. Versículo 1, veio o credor. Pode botar para mim? Verso 1. Calma aí que está dando corda. Eu gostei dessa versão porque a minha é diferente, mas essa é a mais próxima. Lá no finalzinho. E veio o credor para levar os meus 2 filhos. Ela não falou, por mais que pareça injusto, ela dá nome certo à pessoa.
Talvez se fosse eu ou se fosse você, eu diria o seguinte: ó, veio uma pessoa má na minha casa e veio tomar os meus filhos. Só que ela não tira o nome, ela não exime a responsabilidade que ela tem. Ela fala o credor. Talvez eu poderia botar um outro tipo de nome, pastor Emerson, né? Ah, veio o filho do diabo aqui, querendo pegar meus filhos. Não, é o credor. Até porque na época é costume se emprestar dinheiro por juros. E a agiotagem já tinha naquela época, né? Ela usurpava naquela época. Mas ela dá nome, o credor. Quando ela fala que o credor veio, ela fala assim, ó, eu tenho uma dívida. Esse credor é legítimo. Ele veio buscar aquilo que era dele. Eu fiquei pensando quantas vezes nós tentamos, sabe, tirar a responsabilidade daquilo que às vezes nós assinamos, mesmo que seja em letras minúsculas, mas nós assinamos. E ela não tira essa responsabilidade de alguém que de maneira legítima veio buscar os seus filhos. Ela está ali para levar os problemas, mas os problemas às claras. É isso exatamente que Deus quer de nós. Nós não precisamos mudar o nome de coisas, de situações, porque nós erramos. Essa mulher fala, o credor, ele veio na minha casa, ela não foge da sua responsabilidade. Só que, em contrapartida, ela fala que o credor veio. E, se você observar na sequência do texto, ela vai dizer que não tinha nada, mas tinha uma botija. E se já tem uma botija de azeite, e ela destaca essa botija, é porque essa botija já tem algum valor. E também é costume, né, até hoje a agiotagem, né, tem esse costume. Calma aí, não tem dinheiro, eu vou levar alguma coisa. Né? Não sei se tem isso ainda, mas na época tinha muito. Tem um carro, então me dá o carro para minimizar a dívida. Me dá, né? E ela tinha alguma coisa, mas só que ela continuava com aquela coisa. O credor veio, ela não tinha dinheiro e ele não leva nada. Não sei se você pode pensar como eu, mas essa mulher parece que ela resiste a esse credor. Porque o credor vem buscar aquilo que ela devia, e ela não dá os filhos, e ela não dá a sua botija. Eu achei isso tão interessante, Nete, porque resistir é algo que nós precisamos fazer em algumas situações. Às vezes nós entregamos de mão beijadas. Eu sei muito bem, você sabe disso, que se ela entrega os filhos, Deus é poderoso para reverter a situação e trazer os filhos de volta. Mas eu fiquei pensando, esses filhos 5 dias na mão desse credor como escravos, poderia trazer marcas irreparáveis, Karina. Mas o texto vai dizer que de alguma forma essa mulher resiste. Ela não entrega os filhos e ela não entrega a botija de azeite. Ela ganha tempo, porque ela precisa procurar a solução. Se você parar e pensar em toda essa história, essa profundidade, você vai ver que essa mulher resiste e nos ensina que às vezes nós temos que resistir até que venha uma intervenção divina. Mesmo que haja um erro nosso, resistir é importante demais. E ela vai diante de Eliseu, depois de resistir isso, dizendo o seguinte, ó, o que eu tenho lá em casa são meus filhos e uma botija de azeite. Você sabe muito bem como é importante nós resistirmos até que venham algumas intervenções divinas. Eu fiquei imaginando aquela mulher dizendo o seguinte, Eliseu, eu passei por dificuldade, o credor veio buscar, mas eu resisti. Então, para mim, o mais importante hoje, embora o profeta tenha morrido, meu marido tenha morrido, hoje eu estou aqui com a minha família debaixo do braço e a unção debaixo do outro. Nós precisamos resistir a ponto de estarmos guardando na nossa casa, no nosso ser, com toda a nossa força, sempre a nossa família e a nossa unção. Não adianta guardar uma coisa sem guardar outra. Porque tem pessoas que abrem mão da família para ter a sua unção e vice-versa. Pessoas que abrem mão da sua unção para ter a sua família. E essa mulher mostra que é importante ter os dois. Ela resiste no momento do desespero, da luta. Ela fala, posso perder tudo, mas as coisas mais importantes, que são primordiais, eu não perco. Eliseu, em outras palavras, eu resisti. Eu vim buscar uma intervenção divina, mas eu ainda estou com a unção e ainda estou com a minha família guardada, porque o credor veio, mas não levou. Eu não sei o que essa mulher fez. Eu não consigo imaginar que essa mulher tenha feito com esse credor. Uma viúva, esposa de um profeta. E ela resiste a essa situação. E ela tem uma vasilha
de azeite, ela guarda a sua unção. E Eliseu vai falar uma palavra para ela que é muito poderosa. Ela fala o seguinte, vai-te e peça vasilha. Isso também me deu uma balançada, sabe por quê, irmãos? Porque seria muito mais cômodo ela com 2 filhos, eu não sei a idade dos filhos, mas eu creio que não eram crianças pequenininhas, né? Eu creio que eram crianças ou adolescentes. Seria muito mais rápido se ela fosse com seus filhos pedir vasilhas. Vamos ser dinâmicos. Enquanto eu vou pedir aqui, você pede ali, vamos, né? Mas Eliseu, ele dá uma ordem clara, vai-te. É exatamente o que ele fala, vai-te, você. Enquanto ela vai, os seus filhos estão aonde, irmãos? Em casa. A ordem é para ela. Os filhos só vão aparecer depois. Depois que ela entra em casa, fecha as portas, que os filhos vão aparecer novamente. Eu entendi que para algumas soluções, nós precisamos guardar os menos inexperientes. Os meninos precisam ser guardados de momentos que nós temos que nos expor. Porque pedir naquela época é algo muito complicado. E vasilhas tinham o seu valor. O valor, ele era dado pelo que tinha dentro, mas as vasilhas, elas ficavam guardadas. É como eles dissessem o seguinte, você que vai se expor, você que vai pedir, você que vai de porta em porta pedir. E eu achei isso tão poderoso, porque enquanto ela ia, os seus filhos estavam guardados, e eu preciso aprender a não expor os meninos. Eu preciso aprender a não expor os mais fracos. Porque com toda a luta, imagina a experiência traumática dessas crianças em todo o processo. Você vai ver mais na frente que os meninos estão perto quando o azeite está sendo derramado, pastor Emerson. Mas não estão perto quando ela está pedindo de porta em porta. É como se fosse o seguinte, eu vou pegar os meninos e não vou expor eles ao constrangimento, mas eles vão estar ali expostos ao milagre. E nós, nas nossas casas, fazemos o contrário. Às vezes nós expomos nossas famílias aos problemas, às exposições. E, descartamos eles dos milagres. Isso traz consequências terríveis para dentro de casa, para a nossa família. O que ela faz é fazer com que eles vivam a experiência do milagre. A da exposição e resolver problemas é comigo. É Deus nos ensinando o seguinte, nós precisamos parar de expor nossas famílias em algumas dificuldades. Por isso que temos filhos traumatizados, filhos fora da igreja. Por isso temos filhos aí que não querem nem saber, porque a igreja não presta. Porque nós expomos eles a todos os tipos de problemas. Mas quando chega o momento do milagre, de ver o fluir de Deus, nós os deixamos de fora. Esse texto me ensinou que eu preciso, expor os meus filhos ao tanto que Deus faz. Eu imagino aquela mulher, ela pegando o azeite e falando assim, olha só o que seu pai pregava aqui é verdade. Olha o que seu pai aprendeu lá na escola de profeta, olha como Deus é poderoso. E os meninos vendo o milagre naquela situação e vendo Deus fazendo aquela coisa maravilhosa, aquela exposição de um Deus agindo e intervindo numa situação que parecia irremediável. E isso traz uma consciência cristã para a nossa casa. Fico imaginando aquela mulher falando o seguinte, vem cá, filhos, fique dentro de casa, deixa que eu vou me expor, vou resolver alguns problemas e volto já. E quando chega o problema, ela começando a repregar tudo que o pai pregava. Eu não vou para a escola de profeta para passar um tempo, eu não vou porque eu sou um religioso, eu vou lá porque eu aprendo que Deus é poderoso, eu aprendo sobre os milagres, eu vejo cada dia mais Deus de perto, e assim como Deus usa Eliseu, Ele vai me usar também, porque Deus é poderoso e nos usa. Deus faz coisas, que nós não podemos imaginar. Eu fico imaginando o pai pregando isso para os filhos. E naquele momento em que o pai não está mais, eles estão vendo que tudo acontecendo, porque por mais que o profeta morra, a profecia nunca morre. Nosso Deus continua vivo. E quando eu li esse texto, eu vi essa mulher, ela expondo seus filhos aos milagres. E nós precisamos fazer isso. Começar a expor nossos filhos aos milagres. E não expor eles às dificuldades de problemas que nós temos que resolver. Essa mulher, ela me ensina coisas muito mais poderosas do que só o azeite. É o tete a tete. Ela é uma didática em que os filhos vão ser expostos ao poder de Deus, a ver as maravilhas de Deus, a ver que Deus continua cumprindo, mesmo em momentos adversos. Essa mulher, ela guarda os seus filhos. Eles foram guardados do constrangimento, mas viram
um milagre. E foi isso que Deus me perguntou. O que seus filhos têm visto, Luciano? Eu venho há algum tempo, era muito reflexivo, desde quando eu tive, sabe, algumas dificuldades, principalmente com meu filho, reflexivo de algumas coisas, mudando minha postura em muitas situações, e ontem Deus falou novamente, talvez todos os erros foram por causa da exposição, das dificuldades que você levava para dentro de casa, dificuldades ministeriais que deveriam ser suas, e você deveria, sabe, se expor a esses constrangimentos, você sozinho, mas não. E enquanto eu perguntava, enquanto eu conversava com Deus sobre isso, eu fiquei perguntando quantas vezes eles foram expostos aos milagres. Essa mulher me ensina de forma tão didática o que é guardar a unção e guardar a família. Essa palavra poderia, sabe, eu falei, vou deixar para o... Não, mas tem que ser hoje. Tem que ser hoje, porque essa mulher estava com dificuldade, com um problema, e ela fala assim, ó, o problema está lá e eu estou aqui diante de Eliseu. E ela faz exatamente isso. Eu tenho certeza que essa palavra é para você que está aqui, amém, irmãos? Essa palavra é para mim, é para você, e ela faz isso com todo o cuidado. Eu queria terminar com o versículo 7. É uma reflexão, mas eu queria terminar com você o versículo 7. Então, foi ela e fez saber o homem de Deus. Pastor, foi ela e fez saber o homem de Deus. Deixa eu falar para você. No momento mais desesperador da vida daquela mulher, ela guarda os seus filhos e vai ao profeta. Ela não tem nada. É dificultoso até uma certa sobrevivência para aquela mulher. De repente ela vê o milagre acontecendo, ela está ali com a sua dívida paga e sobrando para ela viver. Eu não sei quanto sobrou, eu não posso dizer quanto sobrou, mas eu sei que o milagre aconteceu e ela foi muito abençoada. O texto não diz que aquela mulher, ela pega aquele negócio, ela vende e faz o que quer, não. Quando ela recebe o milagre, ela volta no profeta. Quando ela recebe o milagre, quando ela vê, tipo assim, meus filhos estão salvos, eu estou cheia de mais, eu tenho mais unção ainda, tem mais óleo aqui na minha casa, e ela não toma a sua própria atitude, ela volta até o profeta. Isso fala comigo sobre as vezes que eu sou abençoado. Se existe um lugar que eu devo sempre voltar quando Deus ele contorna situações, ele resolve situações, ele me abençoa de maneira, sabe, inexplicável, o lugar que eu devo voltar sempre deve ser a sala do trono. Eu preciso ter essa consciência de que nas minhas amarguras, nas minhas tristezas, eu preciso, sabe, buscar solução e intervenção divina. Mas na bonança e na bênção, eu preciso ir até Ele antes de dar o próximo passo. Antes de ela dar o próximo passo, ela volta até Eliseu e Eliseu dá as coordenadas. Foi Deus ensinando o seguinte: se você fizer as coisas certas, se você acertar daqui para frente, nunca se esqueça que a sala do agradecimento continua aberta, que a sala da gratidão e reconhecimento precisa ser uma verdade na minha vida. Essa mulher, ela faz o passo a passo. Irmãos, sabe, tem cada coisa que eu não tenho, mas eu quero que você fique com essa palavra, de alguém que preservou a sua família, de alguém que resistiu e guardou a unção, de alguém que de alguma forma vai até um homem de Deus, mesmo sabendo que o problema que ela tem, ele financeiramente não pode resolver. Ela tem essa consciência. Eliseu vendeu tudo, Eliseu não trabalha mais. Eliseu é um profeta. Ele não tem mais os bois, ele não tem mais o carro dele. Não, mas eu não preciso de um homem, eu preciso de uma intervenção divina. Depois que tudo isso acontece, que ela expõe seus filhos ao milagre, ela não se esquece de agradecer. Eu quero muito agradecer a Deus essa manhã, amém, irmãos? Eu quero muito agradecer a Deus porque essa mulher não é só uma mulher que viveu o milagre de ver Deus a abençoando de uma forma literalmente milagrosa, mas é uma mulher que didaticamente me ensina a guardar a minha casa, a lutar as minhas lutas e reconhecer
quem Deus é na minha vida. Amém, queridos? Você pode ficar com essa palavra em nome de Jesus? Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Então feche sua cabeça, feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Orar ao Senhor para que esses dias terríveis nós consigamos guardar nossa família e a nossa unção. Pai bendito, nós te glorificamos. Louvado seja o teu nome, meu Deus, pela sua bondade. Nos reunimos nessa manhã, ó Pai, com a consciência de que o Senhor sempre tem algo extraordinário para nós. Nós queremos reconhecer, ó Deus. E que essa manhã, ó Pai, muito mais do que ouvirmos uma pequena reflexão, nós possamos aplicá-la na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a aplicar a Tua palavra de forma metódica, didática, poderosa, para que possamos viver novas experiências com o Senhor. Que o nosso lugar da busca em meio à angústia seja a sala do trono, e que o nosso lugar de sermos gratos também seja na sala do trono. Nós te glorificamos nessa manhã e pedimos ser conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que recebe essa palavra, aplauda o Senhor. Amém, irmãos?